depois de ter visto a glória, o poder e a autoridade do Senhor, e de ter sido tocado em meus impuros lábios pela brasa viva do altar de Deus, fui purificado. Minha iniquidade foi tirada, e então eu pude ouvir a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem será o mensageiro que eu vou enviar? Quem levará a mensagem que transforma, salva, cura e liberta? A terra está doente, está coberta de feridas doloridas, porque falta paz nos corações. Falta paz do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico. Falta paz nas famílias, falta paz nas nações. A quem enviarei? E convicto respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou a Isaías há mais de 700 anos antes de Cristo. Ele ouviu e atendeu ao chamado do Senhor. Hoje, a terra está ainda mais enferma. A população mundial aumentou grandemente e com ela multiplicaram-se os problemas. As nações clamam por paz. Falta paz nos corações. Falta paz do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico. Cultos analfabetos sofrem por não terem aquele que veio para ser a nossa paz. É comigo, é com você que Deus está falando agora. Quem levará a mensagem do amor de Deus? Quem anunciará que Jesus Cristo morreu para dar perdão e paz para todos que precisam? Hoje, quem ouvirá a voz de Deus? Quem sabe você já até tem ouvido a voz de Deus falando, mas parece tão difícil aceitar que é com você que Ele está falando. Você começa a achar que é coisa da sua cabeça ou que não é com você. E no entanto, Deus está falando com você mesmo, incomodando o seu coração. Por que você não quer escutar? Sentimentos vãos.
A iniciativa de vir ao encontro das pessoas sempre foi de Deus. Ele faz isso de várias maneiras, mas nem sempre a gente presta atenção ou entende. Muitas vezes, só no momento de dor, de aflição, de sofrimento, é que a gente percebe que Deus já está perto, só esperando a chance de poder agir. E é sobre isso que nós vamos ouvir agora com a Patrícia. Quando olho para trás, vejo que era impossível viver feliz sem encontrar a Cristo, mesmo que a realidade da sua vida seja diferente da minha. Logo que minha mãe soube que estava grávida, ela precisou deixar o seu lar, porque meu avô era uma pessoa muito agressiva e ele batia até mesmo na sua esposa quando ela estava grávida. Minha mãe me assumiu sozinha e teve que me deixar com uma pessoa que ela mal conhecia. Quando ela voltou, ela viu que eu estava sofrendo maus tratos, mas logo uma pessoa se prontificou a cuidar de mim. Essa pessoa me ajudou a vencer o medo de descer do berço, cuidou das minhas feridas, me deu amor e carinho. Mas depois de 10 anos de convívio, a minha mãe resolveu me trazer para morar junto dela. Essa separação me trouxe muita dor e revolta, que foi me consumindo de uma tal forma que aos 13 anos eu tentei o suicídio, mas o Senhor estava lá, cuidando de mim. 5 anos depois, eu me casei, achando que tudo iria melhorar. Mas, mesmo com o sonho realizado de ter uma filha, os problemas não afastaram de mim. Eles pioraram e muito. Comecei a ter crises nervosas, desmaios, e chegou ao ponto de um médico dizer ao Renato que eu estava enlouquecendo. Mas o Senhor estava cuidando de mim. Mesmo fazendo tratamentos com psiquiatras, com neurologistas, nada resolvia. E a situação estava cada vez pior. Chegou no momento em que eu ficava planejando matar o meu esposo, a minha filha e a mim, porque para mim a morte era a única solução. Mas o Senhor nos resgatou a tempo e transformou com o seu poder todo o meu ódio em amor, a minha revolta em perdão, os meus pensamentos de morte em vida. Ele me deu paz, alegria e me fez saber que é um Deus que me ama e que tem cuidado da minha vida. Há 3 anos atrás eu tive um parto muito complicado que quase levou a minha vida, mas o Senhor esteve presente o tempo todo. Ele fez esse livramento por mim e também permitiu com que eu estivesse caminhando dessa forma, porque neste parto eu tive uma lesão na coluna. Mas mesmo com dores quase que constantes, eu não tenho deixado de falar do amor e sacrifício de Cristo por nós, porque Deus me deu um coração missionário e amor pelas almas perdidas. E o meu desejo é que vidas sejam salvas e libertas como eu fui, pelo poder que há na palavra de Deus. O Senhor, quem veio a mim, me resgatou do meu sofrer, deu-me esperança, deu-me alegria e deu-me tudo que tentei que o mundo inteiro pode oferecer. Não há ninguém
matou meus medos, deu-me nova vida e liberdade, e prometeu jamais me abandonar. Comigo vai sempre estar até o fim. E a este amigo eu tão grato sou. Bom saber que estás aqui, tão perto. Bom saber que estavas lá pra socorrer. Bom saber que estavas lá quando clamei. Bom saber que estás Quando eu mais precisei de alguém pra depender, foi o meu Senhor. Bom saber que estás aqui, Jamais vai me abandonar. bom saber que estavas lá Estavas pra socorrer. Bom saber que estavas lá quando clamei. Bom saber que estás aqui. Bom saber que estás aqui, tão perto. Bom saber que estavas lá pra socorrer. Bom saber que estavas lá quando clamei. Bom saber que estás aqui. Bom saber que estás aqui, tão perto. Bom saber que estavas lá pra socorrer. Bom saber que estavas lá quando clamei. Bom saber que estás aqui. Estás Sou a Roseli Nascimento. Estive em Moçambique por 3 vezes como missionária voluntária. Enfrentei algumas dificuldades e alguns obstáculos até chegar ao campo. A falta do recurso financeiro, apoio e, às vezes, um sentimento de incapacidade. Mas sabia que Deus estaria comigo, pois eu tinha a plena convicção do meu chamado. Deus estaria comigo em todo o tempo. Chegando ao campo missionário, novos obstáculos e dificuldades, mas jamais eu perdi a visão do Senhor, pois Ele havia me chamado. A opressão do inimigo é muito forte naquele campo e é muito visível também. Em 4 meses, eu tive problemas de saúde, 3 malárias. A saudade era grande, mas Deus esteve comigo. O povo moçambicano, eles vivem presos à feitiçaria,
ao islamismo e às muitas religiões que brotam da cultura africana. Mas Deus tem amado aquele povo. Os nossos missionários que lá estão jamais perdem a visão do reino. Muito povo tem morrido por causa da feitiçaria, do islamismo, da guerra que teve também, problema com a AIDS, com a malária e a desnutrição. Mas o povo de Deus está lá, falando do amor de Jesus àquele povo. Mesmo diante de tantas dificuldades, eu vi a presença de Deus, a fidelidade de Deus para comigo ali. Ele sempre esteve presente em cada circunstância, dando-me o consolo, o ânimo e a força, para a honra e glória do seu nome. Sou Márcia Venturini e há muitos anos Deus nos levou às ilhas dos Açores como missionários. As ilhas dos Açores estão em Portugal. Muitos anos depois, 22 anos depois, Deus nos levou às ilhas de Cabo Verde, na África Ocidental. Quando a gente vive em ilha, a gente se sente muitas vezes só e realmente ilhado. E o missionário é uma pessoa como você, que tem anseios, perguntas, dúvidas, às vezes até medo. É interessante que numa situação em que devíamos ter medo, Deus nos reveste de uma coragem que só Ele pode dar. Foi o que aconteceu conosco no terremoto de 1º de janeiro de 1980. A nossa ilha sofreu um abalo de 7 graus da escala Richter. 80% da ilha teve que ser reconstruída. E naqueles dias de janeiro, a terra tremia mais de 10 vezes por dia. A gente podia ouvir o barulho da louça no armário balançando e podíamos acordar de noite com a cama balançando. Mas nessa altura, Deus nos deu muita coragem para andar pelas estradas arrebentadas, para andar no meio dos escombros à procura dos crentes. E neste ano nós pudemos testemunhar muito de Cristo e ajudar muitos sinistrados e vimos muitas bênçãos do Senhor. Mas houve uma ocasião em que eu tive muito medo. Foi logo que nós chegamos aos Açores. Nosso filho tinha 8 anos e ele chegou em casa chorando. Ele dizia: eu quero voltar para o Brasil, eu não quero mais ir naquela escola, eu quero voltar para a minha escolinha. E ele estava muito magoado. Quando nós pudemos ouvir o que se passou, ele contou que a professora disse que o hino nacional brasileiro era muito feio. E ele se sentiu triste e começou a chorar. Então a professora disse que ele era um moloide. Então todas as crianças riram dele. E eu temi, eu pensei: meu Deus, será que ele vai vencer essa situação? Ele vai se adaptar nessa terra? Ser filho de missionário não vai impedir que ele ouça a voz de Deus e siga o plano que Deus tem para a sua vida. 4 anos depois foi nossa filha que chegou dizendo: mãe, eles dizem que eu sou santa e que só os da voz batista açoriana que se salvam. Como é que eu respondo? Mas Deus não riu do nosso medo. Ele sempre é fiel. Ele nos abençoou e chamou os nossos filhos para serem missionários. Hoje ele é o pastor Joed, missionário na Guiné-Bissau, e ela é a Lília Rita, vossa missionária em Cabo Verde. Eu sou o pastor Francisco Antônio de Souza, em Portugal, pastor Souza. Foi em 74, éramos então pastor da primeira de Nova Iguaçu, quando aprove ao Senhor dar-nos uma promoção, fazer-nos missionários de missões mundiais. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação. Ele não queria edificar sobre fundamento alheio, e este era o espírito que nos animava em missões mundiais. Por isso que fomos para sempre procurando lugares onde não havia ninguém estado antes, para começar do zero. Foi assim nos Açores e foi assim também em Portugal continental. Foi assim em Barcelos. Barcelos é uma terrinha abrigada, como os portugueses falam. Terrinha difícil, famosa, dominada pela religião dominante. E o trabalho infantil é um problema seríssimo. E agora eu cheguei, depois de estar no Brasil, soube do problema vergonhoso da pedofilia naquela região também. Meus queridos, nós queríamos evangelizar aquele povo, mas que dificuldades.
E que perigos para sairmos em busca daquelas crianças, porque elas estavam comprometidas com aquelas fabriquetas, para que elas pudessem ter empregos garantidos quando crescessem. Mas nós encontramos uma saída. Fomos ser feirantes de Deus, trabalhar na feira. Nós tínhamos que estar na feira 4:30 da manhã. O tempo muito favorável, 2, 3 graus abaixo de zero, 2 meias em cada pé, um frio daquele que o mineiro diz de engiar a botina. O pé ficava duro dentro do sapato, aliás, da bota meio cano, forrada de carneira, mas ainda assim enrijecia. Mas louvado seja o Senhor. Vendemos largas centenas de Bíblias, Novos Testamentos, outros livros evangélicos. Distribuímos muita literatura. Nosso carro estava sonorizado. E então tocávamos e atraíamos com mensagem evangélica. E podemos dizer, toda Barcelo ouviu, foi alcançada com a mensagem. Quantos vão estar no céu? Só lá nós saberemos. Missionário é gente como nós, tem medo, mas vence com a força do Senhor. Nós somos mesmo, e podemos garantir que Deus tem cuidado de nós com muito carinho e pode fazer isso por você também. Ele tem estado conosco em todas as circunstâncias, e eu posso garantir que Ele nunca abandona ou falha com você ou comigo. Não deixe que o medo impeça a sua decisão. Por que temer? Confie nele. Confie em Deus e acalmará.
Talvez você já tenha entendido que Deus está chamando você. Mas você olha para as outras pessoas e pensa: eu não sei cantar como aquele, eu não sei falar em público como aquele outro, eu não sou bom em ensinar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Meu irmão, essa tarefa é de Deus. Se Ele escolheu você, é porque Ele sabe de todas as suas capacidades. E Ele conhece melhor do que você suas limitações. Ele não errou ao escolher você. Existiu um homem na Bíblia, Arão, que era um homem de muitas capacidades. Ele era mais velho, tinha muita desenvoltura em falar, e aos olhos de Moisés era a pessoa certa para falar a Faraó e guiar o povo de Deus. Parecia ser um líder nato. Aos nossos olhos, seria mais lógico que ele fosse escolhido para guiar o povo de Deus do cativeiro do Egito para a terra prometida. Porém, a quem Deus escolheu? Moisés, seu irmão. Moisés tinha problemas de insegurança, timidez e era gago. Faz sentido para você? Para mim não faz não, mas ele é a prova de que Deus escolhe quem Ele quer. Porque quando Ele escolhe, Ele capacita. Ele enxerga em você algo que você nunca pensou que pudesse ser. Então, esse trabalho é dele. E a sua tarefa é apenas responder ao chamado. O resto, tudo mais, você deve deixar na mão dele. Lembrando que é ele quem nos dá todos os dons e capacidades, de acordo com o que ele quer nos usar. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como
Se o meu problema fosse dinheiro, eu não teria problema. Porque eu tenho muito dinheiro. Amigos também. Mas na verdade, que na hora do aperto, ninguém fala nada que resolva o meu problema. Muitas pessoas pensam e sentem que nem eu, mas não têm coragem de falar. Ficam fazendo de conta que não sentem nada disso, mas sabe que lá no fundo a gente tem uma coisa faltando. Por que ninguém fala nada que possa me ajudar de verdade? Será que não existe mesmo nenhuma solução neste mundo? Eu tenho que viver experimentando e buscando tudo que aparece para tentar me preencher? Ou sou obrigado a me conformar com esse vazio e continuar vivendo nessa angústia? Sem forças mais para lutar, sem ter amigos para ouvir o teu sofrer, tua aflição, sentir a dor do coração, tudo que precisas é de Jesus. Oi, Suzane. Sabe, eu tenho ouvido o pastor, o pessoal lá na igreja falar muito que a gente é luz.
É, Eliane, e precisa ser. Foi Jesus quem disse que somos luz. Há muita escuridão por todo lado. Na escola onde estudo, o ambiente é bom. Não tem esse pessoal todo complicado que anda por aí. E também, onde eu estou trabalhando, o pessoal do serviço é bem legal. Eu não vejo nada assim. Sabe o que eu acho? Presta atenção. Tem gente tão pra baixo perto de você. Tem gente estressada, com depressão, vazia, andando por aí sem um rumo na vida, sem paz, cansada de viver. Mal, muito mal. Tem ou não tem? Tem. Tem mesmo. Tem gente com a vida toda complicada. Isso é escuridão. Quantos estão vivendo por aí sem saber que rumo tomar? A gente tem luz. Não é certo ter só pra gente. Quem pertence a Jesus tem uma chama lá dentro do coração. Em alguns, a chama está bem viva. Em outros, está quase se apagando. Não percebe nada, não faz nada. Mas eu tenho visto. O Espírito Santo já acendeu em mim esta chama. Quero fazer. Vamos fazer juntas. Alguma coisa que ilumine o mundo. A começar ao nosso redor, onde a gente está. Para que a luz de Jesus chegue até os confins da terra. Uma chama em cada um, algumas queimam e outras frias são. É o Santo Espírito que traz o fogo, acende a chama e a faz brilhar. Chama em meio à escuridão, procure o aflito e ao deprimido, pega bem alto pra todos verem. Pegue sua chama e espalhe a luz.
Quando a gente pensa em falar de Jesus, logo a gente lembra os missionários que vão para países tão distantes falar do Evangelho, ou missionários que trabalham aqui no nosso próprio país, em estados distantes, na nossa própria cidade, ou até mesmo em bairros distantes, como o nosso coral fez numa viagem missionária. Escola Bíblica de Férias. Vamos aproveitar, criança, vamos aproveitar. Nós temos cineminhas, temos filme, temos brincadeiras, ainda temos um lanchinho para ficar fortinho. Somente hoje, somente hoje. Mas parece difícil falar de Jesus para as pessoas que a gente conhece, porque aí não adianta só falar, a gente tem que viver o que a gente está falando. E eu tenho certeza que se alguém chegasse para você agora e perguntasse: você tem vergonha de Jesus? Você diria: não, eu não tenho vergonha, eu não me envergonho. Mas será que não tem mesmo? Quantas situações na sua vida já passaram que você deixou de falar da palavra de Deus, você deixou de falar do Evangelho de Jesus, sabendo que deveria falar? Você se envergonhou. E muitas vezes não foi só vergonha, não. Você não teve coragem de dizer. Você se intimidou diante da situação. Às vezes foi um amigo seu que estava passando por problemas e veio contar para você, e você ali escutando e lembrando de versículos da palavra de Deus, de palavras que você poderia dar para ele, e no final você só disse: ah, não tem problema, vai passar, daqui a pouco passa, vai tudo melhorar. Ou às vezes no seu ambiente de trabalho, você vê as pessoas combinando de fazer alguma coisa, de ir em algum lugar, e você não vai, porque isso não combina com o que você diz para elas, mas você não fala o motivo. Você só fala: ah, hoje não vai dar, hoje eu tenho outro compromisso, não vai dar certo. Isso são formas de se envergonhar. Infelizmente, muita gente hoje ainda fala: ah, mas eu não preciso falar, eu só mostro com a minha vida. Mas não é isso que a Bíblia fala. A partir do momento que cada um de nós aceita Jesus no coração, nós recebemos uma missão, que é de falar de Jesus para todas as pessoas, começando da onde a gente está. E essa música que o coral vai cantar agora, ela fala justamente sobre isso, sobre se envergonhar, sobre se intimidar diante das situações. E eu estou aqui por causa disso. Quando eu escutei essa música pela primeira vez, essa música falou muito forte ao meu coração. E na hora eu pensei: eu nunca tive vergonha. As pessoas sempre souberam que eu sou crente, que eu vou à igreja. E aí eu comecei a lembrar de situações que eu deixei passar, que eu não falei. E eu vi que eu já me envergonhei. Eu já me intimidei diante de muitas situações e fiquei quieta, sabendo que eu deveria ter falado. E eu fiquei muito triste de chegar a essa conclusão, principalmente porque eu fiquei lembrando daquele versículo da Bíblia que diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Eu não quero que Jesus olhe para mim e tenha vergonha de mim, porque eu não tenho coragem de falar para as pessoas tudo que Ele tem feito na minha vida e tudo que Ele pode fazer por cada um. E eu comecei a orar, pedindo a Deus que mandasse oportunidades e que abrisse os meus olhos para que eu percebesse essas oportunidades. E Deus foi me dando. Ali na delegacia da mulher, onde eu fiz estágio, muitas vezes chegavam mulheres desesperadas, aflitas, e às vezes elas nem sabiam por que elas estavam lá. Elas não queriam fazer BO, elas não queriam dar queixa, elas só queriam conversar. E aí eu começava a conversar. Quantas eu pude expor o plano da salvação. Muitas delas eu pude orar ali dentro da delegacia da mulher. No meu trabalho também, Deus tem me dado a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas que trabalham comigo, meus colegas, meus alunos. Alguns deles estão aqui hoje e eu já posso ver o fruto disso, que é a minha amiga Camila. Ela está aqui hoje. Eu falei de Jesus para ela lá no meu trabalho.
Ela foi comigo ao retiro de mulheres, aceitou Jesus. Hoje ela está aqui participando com a gente, se preparando para o batismo. Eu também estou muito feliz, porque a minha chefe e a família toda dela aceitaram o meu convite, estão aqui hoje. E é uma responsabilidade muito grande dizer tudo isso na frente deles. Mas eles sabem que cada oportunidade que eu tenho procurado falar do amor de Deus. E eu queria que agora, enquanto você escuta essa música, você estivesse pensando: você já se envergonhou? Você já se intimidou? E que depois de ouvir tudo isso que você tem ouvido aqui essa noite, você saia com essa frase muito clara na sua mente, no seu coração e principalmente na sua boca: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo na minha vida. Somos âncora para os feridos, somos porto para os que estão perdidos. E às vezes para nós é tão duro carregarmos a cruz. Somos zombados por quem não conhece e por aqueles que não creem. Ainda assim me levanto por meu Jesus e por tudo que faz por mim. Não, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo em mim. Não, eu não tenho medo de ser servo, pois minha vida eu quero dar. Eu estou pronto a ser tudo que Deus quer de mim. Desisto tudo errado, sigo certo. Não, eu não me envergonho do Evangelho. Não, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo em Por tantas vezes sua mão teve compaixão, por todo amor demonstrado a mim. Obrigado não expressaria o que eu sinto, me emociono só em falar. Mas quanto a mim, vou continuar seguindo ao meu Deus que é tão fiel a mim. Não me importo em agradar esse mundo, pois minha mente está em Jesus. Por isso eu não me envergonho do Evangelho.
mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estas palavras foram proferidas pelo apóstolo Paulo e estão registradas no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Encontramos aqui afirmações de alguém que teve um encontro pessoal com Jesus, um encontro que mudou a sua vida, um encontro que deu sentido e propósito à sua vida. Saulo de Tarso tornou-se o grande missionário Paulo. Damos graças a Deus quando podemos ouvir sobre a experiência de alguém que teve um encontro com Jesus. E como resultado deste encontro, Paulo entregou a sua vida a Jesus. Foi uma entrega incondicional, foi uma entrega completa. E durante todo o resto da sua vida, ele se dedicou a servir ao Senhor, que o chamou, que o convocou. Ele enfrentou muitas dificuldades, problemas, sofrimentos, prisões, naufrágios, fome, nudez, açoites, espada, perigos de toda sorte. Mas ele podia dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. É um cântico de vitória, de alegria, de entusiasmo, até o fim da sua vida, quando ele já estava pressentindo que o final da sua vida estava chegando. Ele podia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Qual tem sido a sua experiência? Você já teve também um encontro com Jesus? Com certeza, muitos aqui já tiveram, mas nem todos. Deus permitiu que você viesse aqui nesta noite para ouvir estas mensagens que tocam profundamente em nossos corações. E nós esperamos, e para isto temos orado, que elas toquem no seu coração também. Porque antes que você diga: eis-me aqui, envia-me a mim, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus, que mude a sua vida, que lhe dê realmente uma nova razão, a verdadeira razão de viver, que lhe dê a certeza do perdão dos seus pecados e da salvação que só Jesus pode dar. Mas se você já teve este encontro com Jesus, você já professou a sua fé, você está procurando de alguma maneira servir ao Senhor na comunhão da sua igreja, mas no fundo do seu coração você reconhece que você não tem sido aquele servo que deveria ser, você não tem sido aquela testemunha de Cristo que deveria ser. Muitas vezes você tem se omitido, muitas vezes você tem se calado, muitas vezes você tem negado a Jesus, muitas vezes você tem se envergonhado de Jesus, ou você não tem apoiado a obra de Deus como poderia apoiar, com as suas orações, com a sua cooperação, com as suas ofertas missionárias, para ajudar no sustento daqueles que vão a outros lugares levar a mensagem do Evangelho de Cristo. Como você se sente diante de Deus nesta noite? Não se envergonhe. E se Deus está chamando você para ser um missionário, quem sabe um missionário voluntário, como a Roseli já esteve 3 vezes na África. Quem sabe um missionário
que vai dedicar a sua vida ao trabalho de Deus nos campos de missões, como o pastor Francisco e a irmã Márcia, que já dedicaram 25 anos de suas vidas nos campos missionários, e agora tem a alegria de ver os seus filhos, que estão continuando a obra missionária em campos distantes. Você pode dizer nesta noite: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem sabe um dia você já respondeu este chamado, mas depois esmoreceu, esfriou. Deus quer aquecer o seu coração nesta noite e reacender a chama, para que ela brilhe por Jesus, aqui ou em qualquer lugar para onde Deus enviar você. E eu quero convidar para chegarem aqui ao meu lado o irmão Emanuel, que está aqui representando o profeta Isaías, que um dia ouviu o chamado de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele respondeu dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero convidar para estarem aqui ao meu lado o pastor Francisco e a irmã Márcia, que também um dia ouviram o chamado de Deus e dedicaram as suas vidas à obra do Senhor nos campos de missões. Quero convidar para estar aqui a irmã Roseli Nascimento, que representa os milhares de missionários voluntários que se espalham pelo mundo inteiro, levando a palavra de Deus, trazendo vidas aos pés do Senhor Jesus. Nós temos a decisão, mostrar o amor do Pai com o poder que vem dos céus. Somos unidos em Jesus, soldados somos de sua luz. Não é contra a carne ou sangue a luta, mas principados, forças do mal. Marchamos juntos no ideal, no inimigo vamos pisar. Com a palavra de Deus na mão, venceremos o mal. Falaremos às gerações, às tribos e às nações, que em Cristo nós vencemos, por sua morte lá na cruz. Somos unidos em Jesus, soldados somos de sua luz. Não é contra a carne ou sangue a luta, mas principados, forças do mal. Marchamos juntos no ideal, no inimigo vamos pisar. Com a palavra de Deus na mão, venceremos o mal. Escudo é o nosso Deus. Escudo é o nosso Deus. Poderosa torre é. Escudo é o nosso a rocha eterna é.
principados, forças do mal, marcha